Preparo da Olha semana, só que pão belezinha. brioche. Então chegou a hora de provar. Preparo da semana, pão brioche para hambúrguer. Meu primeiro. Hoje quem vai provar será somente eu mesmo, porque meus pais não estão. Consistência dele. Vamos provar. Impressionante o quanto esse pão é macio. Eu acho que é por conta da manteiga, com toda certeza. É muito macio, olha aqui. Então, o preparo da semana está aprovado. O preparo dessa semana será o pão brioche. Eu também nunca fiz esse preparo. Dos vários que eu já fiz aqui no canal, esse é mais um que eu nunca fiz. E apenas para contextualizar, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre hambúrguer gourmet, baseado num curso de uma semana que eu fiz no Senac. E os preparos que eu já fiz até o presente momento são pão de leite, pão de alho, focaccia, que ficou muito bom, pão de sírio, pão francês, pão de hambúrguer, que foi semana passada, o vídeo anterior inclusive, e hoje então pão brioche. Não tenho essa receita nesses preparos desse curso que eu fiz na época, então eu tive que pesquisar fora. Os próximos preparos, depois que eu terminar os pães, porque ainda falta o australiano, a ciabatta, né, e o pão de batata, depois farei os molhos. E por fim, a carne propriamente dita, né, o hambúrguer, para juntar pão, molho e carne. Então são 200 gramas de trigo, eu estou utilizando esse trigo aqui, Venturelli, puríssima. 10 gramas de fermento biológico seco da Fleischmann. 30 gramas de açúcar, bastante, né? Bem diferente dos pães ou das massas anteriores. 3 gramas de sal. Um ovo inteiro, a gema e a clara. 70 ml de leite. 40 gramas de manteiga, teria que ser sem sal, mas eu só tenho essa com sal, espero que não dê diferença, muita diferença pelo menos. E o gergelim para finalizar, né? Que eu estou utilizando, vou utilizar hoje o gergelim branco, mas eu também tenho o preto e o branco torrado. E aí um pouquinho de água se necessário. Vou começar o preparo de hoje ativando o fermento. Então como que eu faço isso? Vou aquecer essa água, colocarei no micro-ondas por 30 segundos e não pode deixar aquecer muito, porque senão mata o fermento. Então a cada 5, 10 segundos eu tiro e verifico como é que está a temperatura. Também já vou aquecer esse leite, porque eu vou precisar dele nessa temperatura morna. Amornei a água e eu vou colocar ela junto com açúcar, já para adiantar o processo do fermento. E com uma colher eu vou mexer até que fique bem misturado. E depois disso eu deixarei esse fermento por mais ou menos 10 minutinhos, ele já fica ativado. Enquanto o fermento está ali ativando, vamos misturar os outros ingredientes que podem ser misturados agora, que no caso é a farinha, o sal, meia colher pequena de melhorador. Eu esqueci de falar isso no início do vídeo. Esse ingrediente aqui, se você tiver em casa, ajuda a segurar o pão quando ele estiver crescendo. Não é um fermento, né? Ele só não deixa baixar, sabe? E agora eu vou misturar esses secos aqui. Nunca se mistura o fermento biológico com sal, porque o sal ele mata o fermento, ao contrário do açúcar, né, que alimenta o fermento. Aqui eu já vou acrescentar um pouco do leite e um pouco de água, se necessário. Já consegui ativar o fermento, olha como que ele fica, ele começa a sair umas bolhas de ar, isso quer dizer que o fermento está ok. Essa massa de brioche ela é bem molenga pelo que eu pesquisei, então ela vai ficar bem mole mesmo. Acabei de acrescentar o ovo na mistura. O segredo dessa massa ou desse pão brioche está na manteiga. Tem que ir acrescentando aos poucos, de pedaço em pedaço, assim, até agregar completamente. Último pedaço de manteiga. E olha como é que tá ficando. Primeira vez que eu faço uma massa assim, muito estranho. Mas vamos ver se dá certo, né? Daqui a pouco eu começo a acrescentar um pouco mais de farinha. Vamos tentar chegar no ponto. Um pouquinho mais de farinha. Depois de acrescentar uma boa quantidade de trigo, sem exagerar, né? Já consegui misturar bem a massa, agora eu vou transferir para a mesa e vou começar a sovar. Eu acredito que vou levar uns 15 a 20 minutos. Olha o aspecto da massa. Ela tem que ficar bem lisa e com o glúten bem desenvolvido. Então, como que eu faria essa sova? Então, nesse movimento assim, ó. "20 minutos sovando e eis o resultado." Vamos ver se já dá pra gente passar para a próxima fase, que é a fermentação. Então o teste do ponto, aperta. Se voltar, tá voltando um pouquinho, né? Já tá mais ou menos. O segundo teste é aquele véu, aquele ponto de véu que eles chamam, né? Então você pega um pedaço e vai abrindo aos poucos, assim, ó, para verificar se o glúten já se desenvolveu, se a massa já tá bem elástica. E ó, ela já tá boa, tá vendo? Então o que eu farei agora, que é o próximo passo, é a primeira fermentação, que vai levar pelo menos 1 hora. Então eu colocarei trigo aqui na base, deixarei a massa descansar. Coloco trigo para não deixar grudar na mesa, né? Já quero fazer a marcação
para ver o quanto que ela vai se desenvolver. Eu espero que ela cresça bastante ou dobre de tamanho, não sei, vamos ver, né? E agora eu vou cobrir com um pano. Pelo menos 1 hora aqui se desenvolvendo. Vou cobrir com um plástico para ver se ajuda um pouco. Se você quiser deixar a massa se desenvolvendo dentro do forno, claro, com ele desligado, então você coloca essa massa no fogão ou em um forno, pega uma bandeja, enche de água morna, coloca debaixo e isso também vai ajudar bastante. 1h30 depois, vamos ver como é que foi a primeira fermentação. Tirando o plástico, o pano, já vi que cresceu bastante. Olha, nossa! Farei o corte da porção. São 80 gramas por pão de hambúrguer, né? Vamos ver. Feito esse corte, então eu faço esse movimento para deixar a massa um pouco mais firme na hora da gente fazer o boleamento. Então, fiz isso, venho aqui na mesa e faço esse movimento. Olha como ele fica. Impressionante que tenha rendido tantos pães assim. Eu tive até que subir a gramagem de 80 para 85 para ficar um pouquinho maior. Podia subir para 90, né? Mas para quem viu os vídeos de semana passada, o pão de hambúrguer, cara, ele rendeu 5 pães e com muita dificuldade. Aqui nós temos 6, 7, 8 pães. 8, incrível. Vou colocar os nossos pães na forma, então um pouco de óleo na base. Vou usar mais um ovo no preparo de hoje e vou bater com o fouet. Para que eu faço isso aqui? Vou pincelar esses pães para ficar com aquele aspecto dourado. Misturei bem então os ovos com a água. Eu esqueci de falar, mas coloquei um pouco de água aqui, tá vendo? Pincelar sem exagero. Ovo aplicado, o que eu farei agora é polvilhar, ou melhor, colocar um pouco de gergelim branco em cada um dos pães. Então veja que essa segunda fermentação que vai ser iniciada daqui a pouco, já coloca o gergelim, porque assim ele já cresce e adere bem à massa. Então o próximo passo agora é a segunda fermentação. Eu vou cobrir isso aqui novamente com o pano e pelo menos 2 horas, um pouco mais, talvez até 3 horas para desenvolver bem. Eu vou ficar de olho, né? 2h30 depois, vamos ver como é que ficou então o resultado dessa segunda fermentação. Olha, cresceu um pouquinho, não muito, mas cresceu. Então, estão os nossos pães, eu vou passar uma segunda mão, deixa eu ver se eu consigo, peraí. Chegou a hora de assar e esse forno está pré-aquecendo já tem uns 15 minutos mais ou menos, a 200 graus. Então vamos lá. Uns 20 minutos mais ou menos para ficar pronto e eu não vou acionar a parte de cima, o dourador, só no final do preparo. Então vou deixar aqui, ó, 20 a 30 minutos. Quase 30 minutos depois, aqui estão os primeiros pães. Olha só que belezinha. Então chegou a hora de provar. Preparo da semana, pão brioche para hambúrguer. Meu primeiro. Vamos ver. Hoje quem vai provar será somente eu mesmo, porque meus pais não estão. Consistência dele. Vamos provar. Impressionante o quanto esse pão é macio. Eu acho que é por conta da manteiga, com toda certeza. É muito macio, olha aqui. Então, o preparo da semana está aprovado. Olha essa barbaridade de hambúrguer de brioche. Eita! Tudo pra mim hoje. Cara, muito bom. Semana que vem vamos ver o que tem, mas eu acho que vai ser o pão australiano.